Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, para os jogos do campeonato holandês. Se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe aí o seu like no final desse vídeo, se esse vídeo fizer de alguma forma diferença para você na sua análise, no seu planejamento para esta sexta-feira. Vamos lá para os nossos vídeos, para as nossas análises dos jogos. E o primeiro jogo de hoje fica por conta da segunda divisão holandesa. O Cambuur, quinto colocado da segunda divisão, recebe em casa o Jong AZ, o AZ Reservas, que está ali na 12ª colocação da competição. Se a gente trouxer aqui a tabela de classificação do campeonato holandês, a gente consegue ver que o Cambuur se encontra ali na 5ª colocação com 31 pontos, empatados em pontuação ali, tanto com o NEC, que está uma posição abaixo, quanto com o ADO De Jong, que está uma posição acima, na 4ª colocação, ambos com 31 pontos. Pelo lado do AZ Reservas, está ali na 12ª colocação com 25 pontos. Para o mercado de escanteios, a gente tem dois times aqui que tem médias bem parecidas dentro da competição. O Cambuur, quando joga em casa, é uma equipe muito forte, pressiona bastante dentro do campeonato holandês e tem médias bem expressivas no mercado de escanteios a seu favor, tendo uma média ali a seu favor de 6,1 escanteios marcados dentro da segunda divisão holandesa. Pelo lado do AZ Reservas, a gente tem uma média entre marcados e sofridos de 10,9 em escanteios, dando aí um foco, uma ênfase para a quantidade de escanteios cedidos quando joga na condição de visitante. Então, para esse jogo aqui, eu gosto muito dessa partida para o mercado de escanteios. Acho que vai ser um jogo muito interessante para a gente estar acompanhando. A gente já tem, inclusive, a linha de escanteios que eu quero pregar para essa partida no pré-jogo. Eu gosto muito desse acima de 9,5 cantos pré-game e é essa a sugestão que eu deixo para vocês. Acima de 9,5 cantos para Cambuur e AZ Reservas. E o segundo jogo de hoje fica por conta de Den Bosch e De Graafschap. O Den Bosch, que se encontra ali na 19ª colocação do campeonato, recebe o De Graafschap na 7ª colocação da competição. Se a gente puxar aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Den Bosch é o vice-lanterna da competição e recebe aí o De Graafschap, 7º colocado na tabela de classificação. No mercado de escanteios, a gente tem aqui duas equipes que têm médias bem equivalentes, bem próximas dentro do campeonato. O Den Bosch, entre marcados e sofridos dentro da segunda divisão holandesa, tem médias aí de 9,4 em escanteios. E o De Graafschap tem média aí de 9,2 dentro da competição. Para esse jogo aqui no mercado de escanteios, a gente já tem uma linha pré-game no over 9,5 cantos. Eu não pego essa linha pré-jogo e deixo de sugestão para vocês levar esse jogo para o ao vivo e tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios nessa partida. Então fica de sugestão para vocês o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos para Den Bosch e De Graafschap. E o terceiro jogo de hoje fica por conta de ADO De Jong e NEC. O ADO De Jong, que se encontra ali na 4ª colocação do campeonato, recebe o 6º colocado, o NEC. Nessa segunda divisão holandesa. Se a gente puxar a tabela de classificação aqui, a gente consegue ver que são dois times que estão ali bem próximos na tabela de classificação, empatados em pontos, o ADO De Jong com 31 pontos, empatado também com o Cambuur e com o NEC, ou seja, duas equipes que estão brigando por posição dentro do campeonato, brigando ali para tentar chegar à cabeça da competição, que nesse momento é o William 2. No mercado de escanteios, a gente tem duas equipes que também têm médias bem próximas dentro da competição. É bem comum a gente encontrar aqui nessa segunda divisão holandesa equipes que tenham médias aproximadas de escanteios dentro da competição. É uma competição extremamente equilibrada, inclusive no mercado de escanteios. Se a gente puxar aqui as médias do ADO De Jong jogando dentro de casa, a gente tem entre marcados e sofridos 10,8 de média do ADO De Jong, sendo 5,6 a seu favor e 5,2 de médias contras, ou seja, de escanteios de oportunidades cedidas. Pelo lado do NEC, a gente tem aqui
uma média de 10,4 em escanteios, sendo 4,7 de escanteios marcados quando joga na condição de visitante e de 5,7 de escanteios cedidos. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês tentar buscar aí pelo menos 9 escanteios nessa partida, ou seja, o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 para Dodeyang e Neck. E dando sequência aqui ao campeonato holandês, segunda divisão, o Emmen recebe em casa o Roda por essa 19ª rodada do campeonato holandês. Se a gente puxar aqui a tabela de classificação, também são duas equipes que estão bem próximas ali na classificação, na tabela. O Roda se encontra na segunda colocação do campeonato e vai até a casa do Emmen, terceiro colocado, visita o Emmen nesta 19ª rodada. O Roda está ali com 35 pontos nesse momento e o Emmen com 32 pontos, ou seja, um jogo que tem aí disputa direta, confronto direto por posição nessa tabela. Trazendo aqui o jogo para o mercado de escanteios, a gente consegue ver que são duas equipes que têm médias bem próximas também no mercado de cantos. O FC Emmen tem uma média aí entre marcados e sofridos de 10,1 em escanteios, dando um foco à quantidade de escanteios marcados quando joga em casa. É uma equipe que quando joga em casa ataca bastante, tem muita posse de bola e gosta de atacar bastante pela lateral dos campos com os seus pontas. Então, tem uma média aí de 10,1 em escanteios quando joga em casa o FC Emmen. Pelo lado do Roda, a gente também tem uma média bem alta dentro da competição, mas mais equilibrada quando joga a seu favor e também pela quantidade de oportunidades cedidas ao seu adversário. Tendo aí a seu favor uma média de 5,6 em escanteios marcados e de 4,4 de oportunidades cedidas ao seu adversário. Para esse jogo aqui, eu gosto muito de pensar esse jogo, principalmente numa perspectiva no ao vivo, levar esse jogo para o ao vivo, ver como é que vai se comportar essas duas equipes. Lembrando que esse jogo vale uma segunda colocação para ambas as equipes, tanto para o Roda quanto para o Emmen. Então, eu gosto muito de pensar esse jogo aqui numa perspectiva mais no ao vivo. Então, eu deixo de sugestão para vocês tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios para FC Emmen e Roda. E o próximo jogo aqui da segunda divisão holandesa, a nossa queridíssima Holandinha, nós temos aqui o PSV Reservas enfrentando o Ajax Reserva, tanto o time do Ajax quanto o time do PSV, reservas que jogam aí na segunda divisão holandesa. Se a gente puxar aqui na tabela de classificação, a gente consegue ver que eles estão bem próximos na tabela de classificação. O Ajax se encontra ali na 15ª colocação e o PSV Reservas na 17ª colocação. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. No mercado de escanteios, a gente pode ver aqui as médias do PSV, médias bem altas, inclusive, uma equipe que marca muito em escanteios quando está jogando em casa e uma equipe que também cede muitas oportunidades ao seu adversário. A gente consegue ver que o PSV tem médias aqui de 11 escanteios entre marcados e sofridos dentro da competição. E pelo lado do Ajax Reserva, a gente também tem uma média bem parecida e bem alta também. Uma média de 11,1 em escanteios para o Ajax. Ou seja, duas equipes que marcam muito e cedem bastantes oportunidades para os seus adversários. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para PSV e Ajax. E o próximo jogo de hoje fica por conta de Utrecht Reserva e FC Eindhoven. Duas equipes que estão aí, se a gente puxar a tabela de classificação, na segunda metade da tabela. O Eindhoven se encontra ali na 11ª colocação com 26 pontos. E o Utrecht Reserva se encontra ali na 16ª colocação com 18 pontos. Se a gente buscar aqui no mercado de escanteios, a gente tem um Utrecht que dentro do campeonato holandês não é uma equipe que faz tanto escanteio assim e que nem sofre tantos escanteios assim. É uma média bem parecida do Utrecht, tanto de escanteios marcados quanto de escanteios cedidos. Tendo aí, em média, 8,9 em escanteios entre marcados e cedidos. Por outro lado, recebe aí o Eindhoven, uma equipe que não marca muito escanteios quando está jogando como visitante. Uma equipe que quando joga longe dos seus domínios, longe do seu campo,
não consegue produzir tanto assim em expectativas de gol, não consegue chegar muito longe, muito perto do seu adversário, mas que, pelo contrário, cede muitas oportunidades ao seu adversário, tendo uma média aí entre marcados e sofridos de 10 escanteios dentro da competição até essa rodada 19. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês acompanhar o primeiro tempo, ver como é que vai estar o volume de jogo, tanto do Trash quanto do Eindhoven, e tentar buscar ali um escanteio limite na primeira etapa. Lembrando, não está com volume de jogo, não está tendo padrão para efetuar essa entrada, deixa esse jogo passar, deixa esse jogo para uma outra oportunidade e vai para os outros jogos que tá recheado. Essa sexta-feira aí de Holanda, segunda divisão, é sempre muito cheia, é sempre com muitos jogos, várias oportunidades. E se não der para pegar esse escanteio limite, se não tiver no padrão, deixa esse jogo passar, beleza? E o próximo jogo de hoje fica por conta de Maastricht e Groningen. Nosso queridíssimo Maastricht joga aí nessa sexta-feira, 14º colocado da competição, recebe em casa o Groningen, 8º colocado. Se a gente buscar aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Groningen está ali na 8ª colocação com 28 pontos e o Maastricht está ali na 14ª colocação com 22 pontos. Lembrando para vocês, não sei se a pronúncia do Maastricht se chama Maastricht mesmo, acho que não, inclusive. Mas eu chamo ele carinhosamente de Maastricht. Falei para vocês na rodada passada, daqui em diante é o nosso querido Maastricht, beleza? Para o mercado de escanteios, a gente tem aqui duas equipes que têm médias bem parecidas dentro do campeonato. O Maastricht, entre marcados e sofridos, tem uma média aí de 9,6 em oportunidades entre marcados e sofridos. E o Groningen tem uma média aí entre marcados e sofridos de 9,1. Para esse jogo aqui, a gente já tem uma linha aí de over 9 cantos a 1,90, com cotações 1,90. Não vou pegar essa linha pré-jogo, vou levar esse jogo pro ao vivo e vou tentar buscar aí pelo menos 8 escanteios nessa partida. Então deixo de sugestão para vocês também o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos para Maastricht e Groningen. E o próximo jogo aqui fica por conta de Top Oils e o VVV. Se a gente trouxer a tabela de classificação, o Top Oils ali, o nosso lanterninha, último colocado da competição, pior ataque da competição e uma daí das piores defesas do campeonato também. Se encontra ali na 20ª colocação com apenas 8 pontos somados. E recebe aí em casa o 10º colocado da tabela, o VVV, com 26 pontos somados até essa 19ª rodada. No mercado de escanteios, o Top Oils tem uma média entre marcados e sofridos de 9,5 em escanteios e o VVV tem uma média aí entre marcados e sofridos de 9,4. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês tentar buscar o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Top Oils e VVV. E o penúltimo jogo de análise dessa sexta-feira de jogos recheadíssimos da nossa segunda divisão da Holanda, fica por conta de Telstar e Dordrecht. O Telstar, que está ali, se encontra ali na 18ª colocação do campeonato, recebe em casa o 9º colocado da competição, o Dordrecht. Trazendo aqui a tabela de classificação, Dordrecht está ali na 9ª colocação com 27 pontos e o Telstar se encontra ali na 18ª colocação com 14 pontos somados. No mercado de escanteios, são duas equipes que produzem muito em escanteios dentro do campeonato. O Telstar tem médias ali bem parecidas, tanto a seu favor quanto de oportunidades cedidas ao seu adversário, tendo uma média entre marcados e sofridos de 11 escanteios até essa 19ª rodada do campeonato holandês. Pelo lado do Dordrecht, a gente tem um time que tem entre marcados e sofridos uma média de 10 escanteios dentro do campeonato, dando um foco principalmente à quantidade de escanteios cedidas, de oportunidades cedidas ao seu adversário. Para essa partida aqui, eu deixo de sugestão para vocês o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Telstar e Dordrecht.
E o último jogo de hoje, dessa sexta-feira, Holandinha, recheada de jogos, do jeito que a gente gosta, fica por conta aí do líder do campeonato, William II, recebe o Helmond Sport, que está ali na 13ª colocação da competição. Trazendo aqui, obviamente, a tabela de classificação para vocês, vocês conseguem ver que o William está ali na primeira colocação com 39 pontos, 4 pontos à frente do segundo colocado, o Roda. E o Helmond está ali na 13ª colocação da competição com 24 pontos nesse momento. No mercado de escanteios, são duas equipes que têm médias ali aproximadamente de 9 escanteios por jogo até essa 19ª rodada do campeonato. Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é levar esse jogo pro ao vivo, ver como é que vai estar as equipes, ver o padrão de jogo e tentar buscar aí pelo menos um escanteio na primeira etapa, beleza? Galera, e essa é a nossa duplinha para essa sexta-feira. Mais de 8 escanteios no jogo do Adodeyang e NEC e mais de 8 escanteios no jogo do Cambur e AZ Reserva. Dando uma odd aí de 2,16 para vocês. Essa é a nossa duplinha do dia, nossa dupla dessa sexta-feira para os jogos da nossa Holanda. Bom, galera, então é isso. Essas são as nossas análises, a nossa dupla do dia. Também para essa sexta-feira. Se você não é inscrito aqui no canal, sempre bom reforçar, deixa aí sua inscrição, é muito importante para a gente estar crescendo aqui dentro da plataforma, dentro do YouTube. Então deixa a sua inscrição aí, se esse conteúdo obviamente faz sentido para você. Deixa seu like também, porque como eu falei para vocês, é muito importante. Se essa análise, esse planejamento fez de alguma forma diferença aí para você, na sua análise de escanteios para essa sexta-feira, deixa seu like, deixa seu comentário e ajuda aí, fortalece o trabalho de alguma maneira, fechou? Então é isso, galera. Até o nosso próximo vídeo de palpites por aqui. Tamo junto.